Olá, eu me chamo Jennifer e sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus Osório. Eu sou o Murilo e eu sou estudante de Licenciatura em Matemática do IFRS Campus Osório. Esse trabalho que nós vamos apresentar, ele também tem a autoria do aluno Bruno Ferreira da Luz e da professora orientadora Fabiana Jerusalém Decker da Silva, que ambos são do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Osório também. O trabalho ele é intitulado como Jogos no Ensino de Matemática, trilha das equações do primeiro grau com duas variáveis. O trabalho ele é resultado de uma ação de extensão desenvolvida pelos alunos de Licenciatura em Matemática do IFRS Campus Osório, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, e do projeto Educação Matemática, Produção e Divulgação Científica. A ação desenvolvida constituiu na aplicação de um jogo de tabuleiro intitulado como Trilha das Equações do Primeiro Grau com duas variáveis, e foi desenvolvido com alunos do ensino fundamental do 7º ano da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. A escolha do conteúdo abordado foi feita conjuntamente entre os bolsistas, a professora orientadora e o professor de matemática da escola parceira. E a escolha do jogo como estratégia de ensino foi feita porque esse recurso ele pode propiciar no aluno o desenvolvimento de um interesse pelo estudo de matemática e, além disso, ele também propicia interessantes trocas entre os alunos, trocas de conhecimentos que devem ser mediados pelo professor, isso segundo Amazonas, Fabiola e Kulesca. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, além de tornar o ensino mais atrativo aos estudantes, os jogos eles têm a capacidade de proporcionar aos estudantes o desenvolvimento da sua criatividade e, além disso, fazer com que eles aprendam a lidar melhor com seus erros. A Base Nacional Comum Curricular ela indica que os jogos devem ser utilizados em situações que propiciem a reflexão, para que assim os conteúdos de matemática sejam de fato assimilados pelos estudantes. Ribeiro também enfatiza que a escolha e a aplicação dos jogos deve ser feita de forma crítica, para que esse uso dos jogos não seja feito por apenas um modismo ou como um simples apêndice da aula. O jogo que foi aplicado envolve diretamente os conceitos de equação do primeiro grau com duas variáveis. E ele consiste em uma competição em que duplas competem em um tabuleiro para ver quem chega ao final de uma trilha numérica. O jogo ele é jogado em quartetos, que são divididos em duplas, e cada um desses quartetos recebe uma trilha numérica, que é o tabuleiro do jogo, um dado, 2 marcadores de posição, ou pinos, e 37 fichas contendo perguntas. E, além disso, também uma ficha de registros, para registrar os cálculos. Ao longo das rodadas, as duplas lançam os dados a cada rodada e retiram uma ficha aleatoriamente, contendo uma pergunta. Se a dupla acertar a pergunta que contém na ficha, ela avança na trilha numérica o número de casas sorteado no dado. Caso ela erre a pergunta, o seu marcador fica na mesma posição que estava anteriormente. E todas as contas e cálculos feitos para resolver essas perguntas devem ser registrados em uma ficha de registro. Os bolsistas e voluntários dos projetos confeccionaram 6 tabuleiros e 222 fichas com questões sobre equações do primeiro grau com duas variáveis. Essas questões foram elaboradas pelos próprios bolsistas. A aplicação da atividade ocorreu no final do mês de setembro de 2019 e contou com a participação de 24 alunos do 7º ano do ensino fundamental de uma escola da rede estadual localizada no município de Osório, Rio Grande do Sul. Para iniciar a atividade, os alunos foram orientados a se dividirem em quartetos. E na sequência, foi distribuído para cada quarteto as regras do jogo, um tabuleiro, 37 fichas, um dado convencional, 2 marcadores e fichas de registro. Essas fichas de registro,
eram compostas por 4 colunas, sendo que na primeira coluna os alunos deveriam registrar o número da ficha das questões sorteadas em cada rodada do jogo. Na segunda coluna deveriam ser registrados os cálculos desenvolvidos para responder cada pergunta. Na terceira coluna deveriam ser registrados as respostas de cada pergunta. E na quarta coluna deveriam ser registrados o número de casas que deveriam ser avançadas no tabuleiro, ou seja, o número que os alunos sortearam no dado convencional. Todas as perguntas da atividade possuíam mais de uma resposta, o que inicialmente gerou desconforto em alguns estudantes, pois até o momento eles só tinham estudado equações do primeiro grau com uma variável. As primeiras estratégias de solução utilizadas pelos estudantes para responder às perguntas sorteadas nas fichas foi testar soluções aritméticas. À medida com que a atividade decorria, os estudantes passaram a desenvolver soluções algébricas também, pois viram que era insuficiente apenas testar valores aritméticos naquelas questões que possuíam infinitas soluções. Os bolsistas e voluntários observaram que os alunos se mostraram entusiasmados com a atividade, fato que contribuiu para a aprendizagem dos conceitos matemáticos envolvidos. Além disso, nas aulas posteriores à aplicação da atividade, o professor titular de matemática iniciou o conteúdo de equações do primeiro grau com 2 variáveis com os alunos dessa turma. E ele pôde perceber que, de modo geral, os alunos não apresentaram muitas dificuldades, o que nos permite intuir que a aplicação do jogo auxiliou os estudantes na assimilação dos conceitos desse conteúdo. Nesse vídeo, nós apresentamos uma proposta de ensino que foi desenvolvida com alunos do 7º ano do ensino fundamental, na qual foi iniciado o conteúdo de equações do primeiro grau com 2 variáveis, através da metodologia jogos. Além das contribuições que a atividade gerou para a própria aprendizagem matemática, a atividade também fomentou a cooperação entre os estudantes, que no decorrer das jogadas agiram de forma colaborativa. Essas foram as referências que nós utilizamos na apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela atenção e até uma próxima oportunidade.